Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem, meus caríssimos inscritos, estamos aqui mais uma vez para as nossas análises depois de uma semana muito produtiva. Não tivemos nenhuma perda desde que voltamos e é isso que importa, que a gente gosta de fazer, mas claro, sempre aconselhamos a proteger o seu capital, invista com cuidado, invista com juízo, faça sempre gestão de banca. Não importa o quão bem a semana esteja, sempre nas apostas há riscos de perdas. E para começar o nosso vídeo, temos então aqui campeonato grego, Aris Salónica contra Olympiacos, é o quarto contra o quinto colocado da tabela classificativa da Grécia, onde encontramos aqui um Aris que vem com um histórico de uma vitória apenas, 0 empate, 4 derrotas, 4 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar aqui o Olympiacos, que vem de 4 vitórias, 0 empate e uma derrota, 13 golos marcados e 5 golos apenas sofridos. E em confrontos diretos, uma vitória para o Aris, um empate e 3 vitórias para o Olympiacos. Vamos em dados complementares, onde vemos então Aris, que perdeu 4 dos últimos 4 jogos. Sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4, ao passo que o Olympiacos venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. O Olympiacos marcou gol primeiro em 4 dos últimos 5 e venceu 4 dos últimos 5 também, e 10 dos últimos 12 teve mais de 2 gols e meio. Já nos confrontos diretos, o Olympiacos venceu 6 dos últimos 8, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. O Olympiacos marcou primeiro em 8 dos últimos 9 e o Olympiacos venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18h30, temos aqui ainda campeonato grego, AEK de Atenas contra Panathinaikos. Estamos aqui diante de um AEK de Atenas que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 8 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar um Panathinaikos que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, 14 golos marcados e 5 golos sofridos. Já em confrontos diretos, tivemos uma vitória para cada lado e 3 empates. Dito isto, vamos em dados complementares, onde encontramos aqui um AEK de Atenas que ganhou e empatou 20 dos últimos 21 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10. Ambos times marcaram em 3 dos últimos 4. A AEK marcou primeiro em 15 dos últimos 16 jogos. Já o Panathinaikos venceu 5 dos últimos 6 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos. E nos confrontos diretos tivemos mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. Ambos times marcaram em 3 dos últimos 4 e Panathinaikos ganhou e empatou em 8 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e seguirmos para as análises dos palpites do jogo seguinte. Campeonato russo, Zenit de São Petersburgo contra Rubin Kazan. Estamos aqui diante de um Zenit que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 6 golos marcados e 2 golos sofridos. Vai enfrentar o Rubin, que vem com uma vitória, 1 empate, 4 derrotas, 3 golos marcados apenas e 8 golos sofridos. Já nos confrontos diretos, tivemos então 3 vitórias para o Zenit, 0 empate e 2 vitórias para o Rubin Kazan. Dados complementares, vemos então um Zenit que venceu 4 dos últimos 5 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já o Rubin Kazan, não venceu 7 dos últimos 8 e em confrontos diretos tivemos então
mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 8 jogos. Entre estas duas equipes, tivemos ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Zenit marcou primeiro em 6 dos últimos 8 e Zenit venceu 5 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Zenit ganha ou empata e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19h45 temos então Premier League, Wolverhampton contra Bournemouth. Eu adoro Bournemouth, é uma equipa que marca muito. Quando não marca, ela sofre muito também. Mas hoje ele vai enfrentar o Wolverhampton, que vem com um histórico de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 4 golos marcados e 9 golos sofridos. Já ao passo que Bournemouth vem com 2 vitórias, 1 empates e 2 derrotas, 7 golos marcados e 8 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos então 3 vitórias para o Wolverhampton, um empate e uma vitória para o Bournemouth. Em dados complementares, vemos um Wolverhampton que teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos em que esteve envolvido e não venceu 7 dos últimos 8 jogos. Já o Bournemouth não venceu também 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7, teve ambas marcam em 6 dos últimos 7 e Bournemouth marcou o primeiro em 5 dos últimos 5 jogos. E nos confrontos diretos tivemos um Wolverhampton que ganharam ou empataram 6 dos últimos 7 e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,25 e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19h45 ainda Inglaterra, mas agora na segunda divisão, a Championship Converts contra Hull City. A Championship está a ser uma maravilha, uma verdadeira mina de ouro. Está a dar muito lucro para nós e para os nossos seguidores. Onde encontramos então um Coventry que vem com uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, 7 golos marcados e 11 golos sofridos. É muito golo. Hull City vem com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 9 golos marcados e 6 golos sofridos. E em confrontos diretos, uma vitória para o Coventry, 2 empates e 2 vitórias para o Hull City. Marca o histórico destas duas equipes. Já em dados complementares, vemos um Coventry que não venceram 4 dos últimos 5 jogos. Perderam o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, tiveram mais de 2 gols e meio em 17 dos últimos 18 jogos. Teve ambas marcam em 7 dos últimos 8 e Coventry sofre gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Já o Hull City venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 e o Hull City ganhou e empatou 4 dos últimos 4 jogos. E em confrontos diretos, o Hull City ganhou e empatou 4 dos últimos 4. Teve menos de 2 gols e meio, 8 dos últimos 9. Hull City marcou primeiro em 3 dos últimos 4. E teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75, mais de 1,75. E seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h em pontos, temos então Manchester United contra Sheffield United também a contar pela Premier League, onde o Manchester United vem com um histórico de 0 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 11 golos marcados e 12 golos sofridos. Vai enfrentar um Sheffield United que vem com um histórico de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 7 golos marcados e 14 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos então 3 vitórias para o Manchester United, 1 empate e 1 vitória para o Sheffield. Dados complementares, vemos então aqui um Manchester United que não venceu 7 dos últimos 8 jogos, sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 7 dos últimos 8, mais de 3 golos e meio em 5 dos últimos 6 já. O Sheffield United teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos, sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 4, e o United perdeu 3 dos últimos 4, mais de 3 gols e meio em 13 dos últimos 15. Já em confrontos diretos, tivemos então o Manchester United que venceu 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 e menos de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos entre estas duas equipes. Para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75. É um jogo hipoteticamente fácil. Estamos a falar estamos aqui as escalações, ok. Estamos a falar do 7º contra o último colocado da tabela classificativa. Porém, o
o United é uma equipe especialista em quebrar as fichas, principalmente as nossas, mas também se quebrar esta United, no mínimo isto é um pacto, porque o Sheffield nos últimos, deixa eu ver, nos últimos 50 jogos, United 32, 33 jogos que fez, venceu apenas 3, empatou 7, perdeu 23. Então, o United perdendo contra o Sheffield United, acho que seria muito melhor trocar as posições. Fica o Sheffield na primeira divisão e baixa o United. Mas para esse jogo, no mínimo, o United precisa de de ganhar esse jogo, no mínimo. E mais que isso, é chover uma goleada conforme todos os outros já fizeram. Nesse momento, o United não faz parte do Big Six, mas se vencer esse jogo, entra na corrida, estaria a 10 pontos. Não, neste momento está a 10 pontos do playoff da Champions League. Mas se conseguir gerir os resultados, então o Manchester United vai poder discutir as entradas nos torneios europeus. Mas não estamos aqui para falar de torneios europeus. Vamos agora em tela cheia para finalizar e saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 24 de abril de 2024. Muito bem, sabemos que temos então aqui temos pessoal novo aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de deixar os seus likes e os números que foram aparecendo ao longo do vídeo são os constituintes do ID, é só tu assistir o vídeo completo, recolher os números um a um para ter então assim o ID final. Então para o nosso jogo temos então aqui às 18h30, Zenit de São Petersburgo contra Rubin, ficamos Zenit ganha um empate em menos de 4.5. 18h30 ainda, AEK de Atenas contra Panathinaikos, ficamos com mais de 1,25, de tal forma que se terminar apenas com um gol, a gente vence. E às 20 horas temos então aqui Manchester United contra Sheffield United, mais de 1,25, o cenário é o mesmo, se terminar com um gol apenas, a gente vence. Este é o penúltimo número do ID, o último naturalmente estará no final. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda-nos muito a crescer o nosso canal, tal como a gente tem ajudado vocês a crescerem. Estamos há uma semana inteira sem perder, tudo isso fruto de muito trabalho, e a sua motivação é sempre bem-vinda com aquele seu like, aquela sua partilha nos seus grupos do WhatsApp, no Facebook e por aí fora. Dito isto, vamos então em tela cheia para finalizar o vídeo. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.